Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1859. Estamos tratando de mediunidade. Nós vamos pedir ao nosso Senhor Jesus a proteção necessária, que abençoe esse nosso trabalho, nosso estudo, que os amigos espirituais possam nos ajudar. A nossa irmã Aramita irá fazer uma recapitulação do que estudamos, a nossa irmã Carla irá fazer a leitura e nós iremos comentando sempre que necessário. Então, ele fala aqui vários tipos de médium, né? E que o médium, naquela época, em 1859, o mais comum era o psicógrafo, né? E hoje em dia o mais comum é a psicofonia, não é a psicografia. E ele diz que é a modalidade mais fácil de ser adquirida pelo exercício. E aí ele está falando que tem dois tipos de médium dos psicógrafos, né? Que é o mecânico e o intuitivo. E ele estava dizendo a diferença de um e de outro. Estamos bem neste pedaço. Pois bem, o papel do médium intuitivo é o de um intérprete entre nós e o espírito. Ensinou-nos a experiência que os médiuns mecânicos e os intuitivos são igualmente bons, igualmente aptos a receber e a transmitir boas comunicações. Com um meio de convicção, sem dúvida, os primeiros valem mais. Quem são os primeiros? Mecânicos. Quando, porém, a convicção é adquirida, não há preferência útil. Olha o que ele fala aqui. Como meio de convicção, sem dúvida, os primeiros valem mais. Como meio de convicção. Mecânico. Esse meio de convencer. Essa convicção aí é no meio de convencer. De convencer o grupo. Para convencer os outros, o mecânico, que depende dele. Tipo assim, meu braço está mexendo sozinho, ele convence mais do que o intuitivo. Mas ele está dizendo que tanto um como o outro é bom. Aí é a segunda opção quando ele diz assim. Quando, porém, a convicção é adquirida, não há preferência útil. Quando a convicção é adquirida, então você não está ali pelo fenômeno. Você estudou, você conhece, você adquiriu essa convicção. Ninguém te deu, tá? O mecânico, olha, eu acreditei por conta do que eu vi. Alguém te deu essa convicção. Adquirir é através do estudo. Então, Kardec sempre falava muito nisso. O Livro dos Médiuns vai falar muito. A introdução de Livro dos Médiuns também fala isso. Triste aquele que quer convencer alguém pelo fenômeno. Entendeu? E sim, deve ser através do estudo. Essa é a convicção que adquirir. A atenção deve voltar-se inteiramente para a natureza das comunicações, isto é, para a aptidão do médium em receber as comunicações dos espíritos bons e maus. Sobre esse aspecto, podemos dizer se ele é bem ou mal assistido. Toda a questão se resume nisso, e essa questão é capital, porquanto somente ela pode determinar o grau de confiança que ele merece. É o resultado de estudo e observações, pelo que recomendamos no nosso artigo anterior sobre os escolhos dos médiuns. Então, na revista de fevereiro, ele fala, né, sobre os obstáculos e as dificuldades dos médiuns. E ele diz para você ler sobre isso, e ele volta a falar aqui de novo, que assim, o ponto fundamental é você ficar de olho na natureza da comunicação. Como ele falou no artigo passado, espírito superior não dá comunicação de ordem material, de fazendo previsões com data, nem de falando da vida alheia. E aí ele diz, para ver a natureza da comunicação, é assim, quando você vê a natureza da comunicação,
você sabe se esse médium está, aí vamos botar aqui entre aspas, né? Assessorado por espíritos bons ou espíritos maus, como ele fala aqui. Então, ele volta a dizer nisso hoje, que a questão principal é pelo estudo, ele fala aqui, estudo e observação para ver a qualidade do médium. Só de ouvir falar, como falou a tia, a gente pode falar qualquer coisa. Se você não estudar profundamente, e nos livros do médium tem isso, as comunicações apócrifas que ele fala, a gente lendo primeiramente assim, é uma comunicação bonita, não é feia não. A gente acha até bonito, palavreado e tudo, mas quando vai, depois ele diz, ó, essa comunicação não diz nada com nada, esse espírito não está dizendo nada, isso não é nada. Então, é somente o estudo e a observação atenta que a gente pode ver se o médium é bom ou não. Porque eu também sei mentir. Quer ver como eu incorporo aqui para vocês? Vocês vão achar que é de verdade. Ixi, você fazer... E outra, pode ser um médium mecânico? Sim, pode. Mas eu não tenho, a importância não é isso. A importância é qual é a qualidade, que tipo de mensagem esse espírito pode estar trazendo. Porque a mediunidade pode ser autêntica, mas a mensagem do espírito não. Entendeu? Por isso que Kardec diz, te preocupa é com a natureza da comunicação, com a essência da comunicação. Com o médium intuitivo, a dificuldade consiste em distinguir os pensamentos que lhe são próprios daqueles que lhe são sugeridos. Essa dificuldade também existe para ele. O pensamento sugerido parece-lhe tão natural que muitas vezes o toma como seu, duvidando de sua faculdade. O meio de convencer-se e de convencer os outros é exercitar essa faculdade com frequência. Então, no número das evocações às quais prestará seu concurso, inúmeras circunstâncias se apresentarão. Uma porção de comunicações íntimas, de particularidades das quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que demonstrarão, de maneira irrecusável, a completa independência do seu espírito. Tão fantástico isso aqui. Então, o que ele diz? Olha, a maior dificuldade... Você quer falar, filho? Fala. A maior dificuldade do médium intuitivo é saber o que é dele e o que não é dele. E como ele diz aqui, olha, pensamento que eles são próprios daqueles que eles são sugeridos. Essa dificuldade também existe para ele, de saber o que é dele e o que é do espírito. O meio de o convencer e de convencer os outros é exercitar essa faculdade com frequência. Então, a única forma de eu realmente ter a consciência, a lucidez da mediunidade é o quê? Exercitando, mas ele dá um meio de exercitar. Um espírito evocado, então, no número de evocações às quais prestará o seu concurso, o médium ficará lá, o Kardec evocava e veio um espírito. Olha, eu, por exemplo, nós trabalhávamos em uma casa Centro Espírita Pequeno, na mediunidade, e o nosso irmão dirigente, dialogador, ele às vezes fazia alguns atendimentos antes da reunião mediúnica. Ele chegava mais cedo e fazia diálogos fraternos. Terminava o diálogo, ele vinha para a reunião e ele tinha uma tendência a comentar o diálogo. E às vezes vinha comunicações envolvidas com aquele diálogo. Então, o que nós pedimos? Diga apenas o nome e não comente nada do diálogo. Por quê? Para verificar a veracidade das comunicações. Você pode, à medida que você está falando, nos autossugestionando. Então, a pessoa chega, começa a falar, você se autossugestiona. Então, para eu verificar a veracidade das comunicações, já que eu estou começando a dar comunicações, que é uma evocação. Uma vez que ele está ali falando, contando o problema, fazendo a oração, ele está evocando. E se realmente for médium, vamos ver. Então, não me conte detalhe nenhum. Isso é o quê? Isso é bom senso. Eu não vou morrer se eu não for médium, só preciso saber se eu sou. Para isso eu tenho que colocar teste. É por isso que o nosso querido Kardec dizia, tem que experimentar. Experimentar é isso. E eu me lembro uma vez, uma senhora que foi, tal, fizemos a prece e tal, veio o espírito. E eu confuso.
saiu. É para falar, vamos ver o que depois vai dar. Eu sou consciente. Às vezes semi-consciente. Terminou de dizer, aí, Renildo, bate ele perfeitamente. A senhora tinha falado assim, esse espírito falou assim. Pronto, legal, beleza, sou médium. Tá na boa. Entendeu? Isso é ótimo para o médium. Mas eu estou sempre dando comunicação daquilo que eu estou ouvindo, e aqui o Kardec diz, olha, ele dá aqui, ó. É exercitar essa faculdade com frequência. Toda semana você vai no trabalho mediúnico. Então, o número das evocações às quais prestará seu concurso, inúmeras circunstâncias se apresentarão. Uma porção de comunicações íntimas. Tu nunca deu nenhuma comunicação de particularidade. Sempre aqui em Aiá. Não viaja. Então, o médium, ele tem capacidade, se ele não for orgulhoso e presunçoso, de saber se é médium ou não. Se ele estuda e leva a sério o trabalho que faz, ele tem como fazer esse movimento. De particularidade das quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que demonstrarão de maneira irrecusável a completa independência do seu espírito. Eu me lembro uma vez de uma comunicação que o espírito dizia assim: ela não mudou nada, ela é perversa, ela tem ódio de quem mexe nas coisas dela. Olha aqui, olha, ela cortou minha mão, mas não fui eu que tirei o anel. O espírito ainda vinculado nessa monoideia. E ninguém tinha falado com a moça nem nada. Conversando com a moça depois, eu disse, dificuldade, ai, tem uma coisa que me irrita profundamente, eu fico com ódio, é quando alguém mexe nas minhas coisas. Depois da comunicação. Entendeste? Aí você diz, opa, bateu certinho. A intuição, eu me recordo uma vez eu fiz uma palestra, terminei a palestra, uma pessoa veio conversar com a gente, que às vezes acontece isso, a pessoa no final pediu uma particularidade, devia ser algo urgente, e eu fui para o canto, ela disse, eu vi vários espíritos em torno de você quando você estava palestrando. Óbvio, isso para mim não é novidade. A mais das vezes eu escrevi. Que é encarnado e desencarnado. Isso aumentou um pouquinho mais. Então, aí eu digo, bem, aí tu já quer induzir ao ouvinte a deduzir que ela é médium. E nós sabemos que médium vidente é raríssimo. Mas só, que legal, que bom. Aí ela disse assim, eu disse, mas do que se trata? Ela disse assim, eu sempre vejo 3 espíritos infantis em torno de mim, sempre me acompanham. 3 crianças. Já cai por terra. Aí eu fiquei olhando para ela, e normalmente quando a gente está dialogando, a gente entra em oração para pedir inspiração divina. E eu olhei para ela e disse assim, aí o amigo espiritual disse, ela carrega a culpa. Isso é a frase inteira. Eu olhei para ela e disse, a senhora carrega a culpa? A mulher está falando, e está vendo espírito, eu venho com essa? Aí ela olhou para mim e chorou convulsivamente. 3 abortos. Eram os espíritos? Não, era a criação mental dela. O que a cabeça da gente é capaz de fazer? Não tinha espírito nenhum, era criação mental, era culpa. Mas a senhora já é mãe? Já. Teve filho? Sim, 2. A gente vai trabalhar o auto-perdão. E mostrar que aquelas crianças, aquelas 3 abortos, com certeza já são aquelas 1 ou 2 almas, porque às vezes o mesmo espírito fica insistindo para nascer. E você vê a culpa que a criatura carregou. Se pega uma pessoa desavisada, diz, a senhora fez aborto, esses espíritos estão me perseguindo, viraram seu obsessor. Aí eu digo, valha-me Deus, mas o espiritismo é o consolador prometido, não é o terrorismo prometido. Porque às vezes as pessoas tocam o terror. Então, esses movimentos, essas particularidades, vai fazendo com que você passe a ter confiança
na inspiração que é te dado. E na relação da psicofonia, quando você não sabe as informações, você não tem essas informações, uma vez que você dá a comunicação, que você vai ver a veracidade dos fatos, que bate, você diz, puxa vida, eu sou realmente médium. Mas eu tenho que ter esse bom senso de fazer isso, para eu certificar a minha mediunidade. Se eu não for, você é médium de apoio, médium dialogador, tem trabalho para todo mundo. Não existe só trabalho para psicofone. Eu só tenho que saber em que área que eu tenho que trabalhar. Certo? Bora lá. As diferentes variedades de médios repousam sobre aptidões especiais, cujo princípio até agora não conhecemos perfeitamente. À primeira vista, e para as pessoas que não fizeram um estudo sistematizado dessa ciência, parece não ser mais difícil a um médium escrever versos do que escrever prosa. Dir-se-á, sobretudo, se for médium mecânico, que tanto pode o espírito fazê-lo escrever numa língua estranha, quanto desenhar ou ditar música. Entretanto, não é assim que acontece. Embora a todo instante estejamos vendo desenhos, versos e músicas feitos por médios que em seu estado normal não são desenhistas, nem poetas, nem músicos, nem todos são aptos à produção dessas coisas. Apesar de sua ignorância, possuem uma faculdade intuitiva e uma flexibilidade que os transformam nos mais dóceis instrumentos. Foi o que muito bem exprimiu Bernard Palissy, quando lhe perguntaram por que havia escolhido o Sr. Victorien Sardou, que não sabe desenhar, para fazer seus admiráveis desenhos. É porque, respondeu ele, eu acho mais flexível. Só um minuto aí. O Bernard Palissy e o Victorien Sardou, eles, na revista de 1858, do ano passado, né? Ele fala dessa faculdade especial do Sardou, que ele desenha paisagens inteiras pelo esse médium. E quando o Victorien, o médium, ele é um médium mecânico, porque quando ele não está, quando não vem o espírito, ele não está incorporado, ele diz que ele não consegue fazer nada, não desenhar nada. E ele faz desenhos. Tem até na Revista Espírita de 1858 alguns desenhos que ele fez que são belíssimos. Então, ele está dizendo que assim, porque ele acha mais flexível, tem alguma afinidade com o médium. Não só afinidade, mas é porque tem médios que tem, por exemplo, tem médios que só dá um tipo de comunicação, um tipo de espírito. Ele não é flexível. Tem médios não que consegue ter o Chico. Ele atendia do alcoólatra a um Emmanuel. Entendeste? Dava comunicação por ele, espíritos sofredores e espíritos superiores. Espíritos cientistas e espíritos de todos os níveis. Religiosos, tudo. Então ele é um médium flexível. O mesmo acontece com outras aptidões e coisa bizarra. Vimos espíritos que se recusavam a ditar versos a médios que conheciam a poesia, ao passo que ditavam encantadores poemas a outros que lhes desconheciam as regras. Isso vem provar que, uma vez mais, que os espíritos têm livre-arbítrio e que é inútil tentar submetê-los aos nossos caprichos. Olha, poema, eu vou trazer a Mita, que a Mita manja de poema, então o espírito terá maior facilidade para escrever um poema por ela. Ele vai e não escreve por ela, escreve pela Aramita. É como se dizer assim, olha, é difícil você pegar um profissional viciado já. O cara é muito bom, mas é cheio de vícios. Eu prefiro pegar um ignorante e ir moldando ele desde o início. Então, às vezes, o que sabe atrapalha muito, conscientemente falando, entendeu? E o trabalho que era feito na codificação, aquela chuva do mundo espiritual, aquela chuva de médiuns, principalmente mecânicos,
era necessário para mostrar a seriedade do trabalho, a natureza do trabalho e a autenticidade do trabalho. Hoje a massificação é intuitiva. Por quê? Nós estamos desenvolvendo a mediunidade, não é para salvar o mundo espiritual, não é para atender uma multidão de espíritos. Nós estamos desenvolvendo a mediunidade para aprender a lidar com a nossa realidade espiritual, para aprender a lidar com a nossa essência espiritual. Quando você fala em Júpiter, que você vai ver, os espíritos que estão lá, todos são médiuns. Todos enxergam os espíritos. Todos veem, escutam, falam, acabou. Não há mais a limitação do corpo físico. Esse é o futuro da humanidade. Então, quando diz que os médios irão aumentar, sim, a probabilidade é essa realmente. Nós ainda... Eu acho que é esse o movimento. Se nós termos a consciência de que nós estamos na alfabetização de mediunidade, isso já evita muitos atropelos. Porque quase sempre eu tenho uma tendência a me envaidecer. E não é outro movimento que nós temos que entender. Chico Xavier é o modelo do futuro médium. Nós não temos médium com a capacidade de Chico Xavier na Terra. Na Terra, não. Foi necessário no nosso século? Foi necessário. Ele chegou no iniciozinho do século passado. Passou quase 100 anos aqui comprovando a existência, a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos. Mostrando para todos nós que ninguém morre, que nós temos que parar de nos preocupar só com o horizontal, é indispensável o vertical. O horizontal vai ficar, o vertical não, levo. E o que eu levo é o que eu menos me preocupo. Então, exercitar a mediunidade com essa consciência. Eu estou na alfabetização da mediunidade. Não sou um grande médium, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Uma vez eu vou desenvolvendo isso, eu vou treinando através do trabalho mediúnico, eu vou treinando, eu começo a perceber, estar mais atenta o que é meu e o que é dos espíritos. Para isso é necessário eu saber o que é meu. E a gente vai aprendendo isso até no dia a dia. Eu já repeti isso milhões de vezes, mas foi uma lição para mim muito grande. Eu estava na luta do dia a dia, no corre-corre, lavando ali louça, tinha acabado de dar banho no papai, ainda tinha que ir para a empresa. E eu disse assim, nossa, eu pareço um burro de carga. Eu pareço um burro de carga. E o amigo espiritual atento disse, é melhor ser o burro do que a carga. Isso não veio da minha cabeça. Eu estava me lamentando. E de repente eu me percebo. E ele diz, é melhor ser o burro, que o burro está trabalhando e está em movimento. A carga é só um peso. E o burro se fortalece. Porque quando a gente não trabalha, atrofia a musculatura. E essa musculatura que eu falo é a musculatura espiritual. E o trabalho que eu falo, eu não estou falando do trabalho horizontal, estou falando do trabalho no vertical. Nunca Jesus fala no horizontal. Todas as lições de Jesus é para o vertical. Esquece, ele não fala para a terra, ele fala para ligar o homem a Deus. Bora lá, mais um tiquinho. Resulta das observações precedentes que um médium deve seguir o impulso que lhe é dado. Olha aqui. Só um pouquinho, isso aqui é importante. Conforme sua aptidão, que deve procurar aperfeiçoar essa aptidão pelo exercício, sabendo que é inútil tentar adquirir a que lhe falta por prejudicial a que possui. Então, olha só. O primeiro ponto, ele diz assim, ó, quando nós vamos para o trabalho mediúnico, o exercício da mediunidade, em que a pessoa ainda está ali se descobrindo, ele diz, resulta das observações precedentes, ou seja, o que ele já observou,
que o médium deve seguir o impulso que lhe é dado. No primeiro momento, vem aquela vontade, eu te odeio disso, eu te odeio. Eu te odeio. Deixa que o dirigente se vira para... E no princípio, no início do trabalho, do exercício, vai ser natural o médium misturar o que é dele e o que é do espírito. Ele vai ficar numa confusão. À medida que ele vai exercitando ao longo dos anos, é que ele vai começar a separar um pouco mais o que é dele e o que é do espírito. Só com exercício. E vai chegar um momento que talvez ele vai dizer: rapaz, isso tudo é meu. Eu sempre viajei, foi na maionese. E ele tem que ter esse bom senso, entendeu? Mas ele diz, no primeiro momento vai o impulso que lhe é dado. E não tenha vaidade de achar que tu deu a comunicação 100% do espírito. Se foi 2%, ainda é muito. Entendeu? Mas com exercício, vai para 3, vai para 10, vai para 15. Dentro de umas 4 ou 5 encarnações, vai para 45. Isso não é coisa para uma encarnação só. E vai estudando. Nós não conseguimos silenciar para ouvir um encarnado na nossa frente. Como é que a gente vai silenciar para ouvir o espírito? Eu estou aqui fazendo diálogo com a Carla está falando, eu já estou pensando no que eu vou falar e deixei de ouvir a Carla. Eu já quero refutar. Então, se eu não consigo ouvir um encarnado, como é que eu vou ouvir desencarnado? Se eu não consigo desacelerar minha mente, com que espaço o espírito vai utilizar minha mente? Se eu não consigo ceder, como é que eu vou ceder o meu pensamento para outrem falar? Se eu não consigo fazer 1 minuto de silêncio mental? Bora lá. De maneira alguma devemos forçar nosso talento, pois nada faríamos com perfeição, disse La Fontaine. E podemos acrescentar, nada faríamos de bom. Tipo assim, como diz o jovem, não força a barra. Quando o médium possui uma faculdade preciosa com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não procure uma vã satisfação ao amor próprio numa variante que enfraqueceria a faculdade primordial. Olha lá, por exemplo, a do nosso irmão Chico, qual foi a principal? O trabalho dele principal, ele tinha todas. A psicografia. E em um momento, qual foi? O trabalho às mãos. Também ainda há psicografia. Meus amores, nós não temos uma obra na face da terra como um Paulo Estevam. Ave Cristo. Renúncia. Há 2000 anos. 50 anos depois. Não tem. A escrita é bela. História autêntica. Contando um pouco da história do mundo. Do cristianismo nascente. Emmanuel foi tão lúcido, coordenado pelo nosso Senhor Jesus, que ele trouxe há 2000 anos, é do ano 30, até o ano 60, 66, 67, 68. Ele vem com 50 anos depois, do ano 113, 114 em diante. Não satisfeito, ele pegou depois da ida de Jesus, Paulo Estevam, do ano de 34 em diante, até 60 também. Mostrando a divulgação do cristianismo todo. Me aponta o médium com essa capacidade? Não tem.
Então, que nós possamos exercitar a mediunidade aqui, de forma que Kardec está dizendo. Ter essa lucidez, essa consciência, vai levar tempo. Tenho que estar sempre avaliando, fazendo uma autoavaliação. E não forçar a barra. Não é. Acabou. Senão isso vai dar acidente. Dá para ir mais um pouquinho? Dá. Se esta deve ser transformada, o que muitas vezes acontece, ou se deve adquirir uma nova, isso virá espontaneamente e não por efeito de sua vontade. A faculdade de produzir efeitos físicos constitui uma categoria bem nítida que raramente se alia às comunicações inteligentes, sobretudo aquelas de elevado alcance. Porque movimenta a cadeira, movimenta isso, quebra isso, levanta aquilo, joga a pé, são efeitos físicos, não vem acompanhado de uma mensagem linda, maravilhosa, né? Sabe-se que os efeitos físicos são peculiares aos espíritos de classe inferior, como entre nós, as demonstrações de força são características dos saltimbancos. É interessante isso aqui. O fato de ser um espírito inferior quer dizer que é um espírito perverso ou mau? Não. Só para lembrar, nós somos espíritos inferiores. Bem bonzinhos. Da terceira ordem. Todos nós. Desculpa se tem alguém da segunda. Então, são esses espíritos da terceira ordem que fazem esse movimento. Vale só ressaltar o livro dos médios. Com permissão de Deus. O efeito físico só acontece com permissão do Pai. Se Ele não permitir... Porque, gente, primeiro quem faz o movimento é o espírito da terceira ordem. Já não é boa peça. Imagina se isso fosse livre. O que ia ter de cadeira voando na cabeça de ex-marido e ex-mulher, de ex-assassino, isso ia dar uma... ia passar todo tempo assim. Então, é com a permissão divina. Então, quando nós estamos acompanhando um trabalho desse, um movimento desse, uma ação dessa, a primeira coisa que tem que parar foi com a permissão do Pai. Se foi, tem lição moral. Ele quer chamar atenção para uma realidade. Entendeu? Ora, os espíritos batedores pertencem a essa classe inferior. Agem o mais das vezes por conta própria, para se divertirem ou vexarem os outros, mas algumas vezes também por ordem dos espíritos elevados, que deles se servem, como nós dos trabalhadores braçais. Seria absurdo acreditar que os espíritos superiores viessem divertir-se em bater nas mesas ou fazê-las girar. Eles se servem desses meios, dizemos nós, por intermediários, seja para convencer-nos, seja para comunicar-se conosco, quando não dispomos de outros meios, mas os abandonam tão logo possam agir de modo mais rápido, mais cômodo e mais direto, como nós abandonamos o telégrafo aéreo desde que passamos a ter o telégrafo elétrico. Imagina o WhatsApp hoje, hein? Largamos até o telefone, que hoje recebeu uma ligação, uma declaração de amor. Porque ninguém mais liga, é só mensagem, né? De modo algum, os efeitos físicos devem ser desprezados, porque para muitas pessoas são um meio de convicção. Aliás, eles oferecem precioso material de estudo sobre as forças ocultas, mas é notável que os espíritos geralmente os recusam aos que deles não necessitam, ou pelo menos os aconselham a com eles não se ocuparem de modo particular. Eis o que, a propósito, ditou o Espírito São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Adoro São Luís. São Luís era o mentor dos trabalhos de Allan Kardec, tá? Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Vamos parar aí. Terminou o nosso estudo de hoje.
Por causa do tempo, tá? A próxima semana a gente começa o comentário de Tão São Luís. bonita essa parte. Deu para aprender alguma coisinha, gente? Deu, tia. Hã? Sim. Que Vamos bom. estudar. Então vamos dar uma paradinha para o nosso estudo e até a próxima semana, se Deus assim nos Mas não permitir. já paramos jamais. Gente, tá gravando.